Alô, galera goiana, aquele abraço a todos vocês. Hoje eu também quero estender este alô, essa saudação a pessoas que vivem em outros estados, né? Aos nordestinos, aos nortistas, aos sulistas, a outras unidades da federação aqui da região centro-oeste. Por que é que eu estou citando este ponto? Porque nós vamos falar mais uma vez aqui no canal e o Futebol 62 tem isso muito claro no seu trabalho, né, que é o bairrismo. Né? O Futebol 62 não tem medo de assumir lado, né? Assim como eu nunca tive, o veículo também não tem. Né? Até porque a linha editorial do espaço, a linha editorial do canal, ela passa sobremaneira pela minha visão, né? Que sou eu quem, quem faço a linha editorial do canal Futebol 62. E também quando o canal expandir para outras mídias, como eu tenho certeza que vai, isso vai seguir junto, né? Então, estamos vivendo mais uma semana em que o bairrismo volta a ser tema de debate, sem o devido espaço, né? Poderia ser um espaço muito melhor, muito maior na mídia nacional, mas normalmente os grandes veículos e os pequenos também, né? Eles optam por ignorar ou por até tentar criminalizar, né? Ou pelo menos ridicularizar a manifestação dos torcedores locais. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre esse tema. É um tema recorrente, é um tema sobre o qual eu já falei aqui no canal, já falei em emissoras que trabalhei, já me manifestei em postagens que fiz, e nunca é demais falar sobre este tema. No próximo domingo nós estaremos lá em Fortaleza, o jogo entre Ceará e Flamengo, né? E este é o motivo que desencadeou mais uma vez, né, este debate nacional sobre a questão do bairrismo. Então vamos falar um pouco disso também aqui no Futebol 62 e logo depois da vinheta eu volto aí com mais detalhes, com a minha visão sobre essa questão e também é, buscando os principais pontos de argumento pelos dois lados. Estou aqui em casa no Futebol 62 com uma grande satisfação e sempre é um grande prazer contar com a sua audiência aqui no canal. Bem, até falei, né, no preâmbulo aí sobre a questão do Ceará. O ponto lá é muito parecido com o que acontece em outros estados brasileiros, né? Vamos dizer que ele é o gatilho do momento. O Ceará está vendendo ingressos para o jogo na Arena Castelão no final de semana, Ceará e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, o, o Ceará é, publicou, né, uma nota em suas redes sociais afirmando que torcedores do Flamengo que forem flagrados, vamos dizer assim, em setores destinados à torcida do Ceará serão retirados do estádio. Isso já aconteceu aqui em Goiânia também, né? Me lembro de, de jogos do Goiás na Serrinha com esta determinação, né? Inclusive a própria polícia retirou torcedores de outros clubes de áreas aqui no estádio da Serrinha. Enfim, então vamos lá, né? Vamos primeiro falar sobre essa questão do lá do Ceará e depois vamos aprofundar um pouco mais neste tema, né? Neste tema tão complexo, né? Ele não é um tema simples. O ponto do Ceará é eu vejo alguns tentando minimizar isso, minimizar até de uma maneira infantil. É o seguinte: o Ceará é o mandante do jogo. O que é que determina o regulamento da competição? Que o, o visitante tenha um espaço mínimo reservado de 10% da capacidade do estádio. É isso que determina. Então, o Ceará não é obrigado a oferecer, nem o Ceará, nem nenhum outro time mandante dos campeonatos brasileiros da Série A, B, C, D, Copa do Brasil, a destinar mais de 10%. No mínimo 10%, mas
lógico, o mínimo, ele pode funcionar como o máximo também neste caso. Ele pode limitar o espaço lá de 10% para a torcida do Flamengo, no caso. Né? Numa outra rodada pode ser para a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, etc. Então, o Ceará está apenas cumprindo o que o regulamento pede. Né? A questão é que o pessoal, eles querem que o Ceará faça do Castelão um campo neutro. E o Ceará não é obrigado a isso. Aliás, o Ceará tem que buscar espaço sempre para a sua torcida. O Ceará, o Fortaleza, o Bahia, o Sport Recife, o Atlético Goianiense, o Goiás, o Vila, o Avaí, enfim, eles precisam buscar o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Remo, o Paysandu, eles precisam focar o seu trabalho na sua torcida. A torcida visitante, ela pode até trazer algum recurso financeiro para o clube, bem pontual, porque é uma coisa aí que acontece uma vez no ano, às vezes leva até mais tempo do que isso, mas isso na história do clube, para a sobrevivência do clube, essas torcidas não dão importância nenhuma. E estes torcedores de outros clubes que vão lá, eles não vão lá para ver o Ceará, não vão lá para ver o Fortaleza, não vão lá para ver o Atlético Goianiense, eles vão lá para ver os seus clubes. E o clube mandante ele não é obrigado a oferecer mais de 10%. Então, quando o torcedor compra o ingresso destinado ao torcedor do time mandante, ele está infringindo a regra. É ele quem está infringindo a regra. Quando ele é convidado a sair, ele só é convidado a sair de um local que não é destinado a ele. Vamos dar um exemplo? Você entra lá, você é garotão de 20 anos, forte, acabando de voltar da academia, você entra lá no ônibus público e você senta lá no local destinado ao idoso. E alguém te convida a sair de lá. Por quê? Porque aquele local não é destinado para você. Você está transgredindo a regra ao sentar-se naquele local. Eu não vou falar aqui e de maneira alguma vou defender isso, que essas pessoas sejam retiradas com violência, que essas pessoas apanhem da polícia ou apanhem dos torcedores, mas que apenas elas sejam retiradas de um local que não é destinado a elas. O local é destinado à torcida mandante. Simples assim. Vamos agora à questão mais histórica, né, deste debate. Eu posso falar até com certa propriedade da questão do bairrismo, pois há muitos anos eu carrego essa bandeira. Eu nunca preguei o ódio aos times de fora de Goiás. Mas eu sempre preguei a valorização dos nossos. Este é o ponto. Eu não prego que nós temos que o torcedor goiano tem que caçar o torcedor são paulino, palmeirense, bater nele na rua de maneira alguma. Isso aí não é solução. O nosso debate aqui é um debate ideológico, é um debate e eu vou chegar lá. Então, nunca isso. O que eu sempre defendi foi a valorização dos nossos, por quem é daqui. Quem nasce aqui, mora aqui, bebe da água daqui, se casa aqui, que tenha, um maior amor pelas coisas aqui do nosso estado. Nunca defendi, igual alguns tentam banalizar, imbecilizar o debate. O goiano tem que torcer para os times goianos, o torcedor do Vila vai torcer para o Goiás, para o Atlético. Isso é uma tentativa de imbecilização do debate. A minha defesa sempre foi para que o torcedor goiano torcesse por um time de Goiás. Seja o Vila, o Goiás, o Atlético, a Aparecidense, o Anápolis, a Anapolina, aliás, uma cidade que gosta muito de futebol. Então este sempre foi o ponto que eu defendi. A rivalidade, ela é natural de todo lugar. O Esmeraldino não vai torcer para o Atlético, o atleticano não vai torcer para o Vila-Novense não vai torcer para o Goiás, simples assim. Mas só o fato de ele torcer para alguém daqui já é uma vitória conquistada. Então, se a gente entrar, e eu vou entrar agora nos principais pontos deste debate, né? A formação das torcidas brasileiras, né? Por que é que há torcidas nacionais
E por que que há torcidas regionais, como eles gostam de classificar? Isso não é uma obra do acaso, né? Isso não é de maneira alguma uma obra do acaso. Nós tivemos lá atrás o movimento do rádio, em que a gente tinha rádios paulistas e cariocas transmitidas no país todo, né, com seu sinal difundindo no país todo. Isso criou uma primeira leva de torcedores destes clubes no rádio. Depois, mais recentemente, já dos anos 90 para cá, né, quando a TV ganha mais força no futebol, este mesmo movimento foi feito pelas grandes emissoras do país. Porque existe um mito dentro da comunicação, eu vou falar aqui da comunicação esportiva, mas ele se aplica também a vários outros segmentos da nossa sociedade. Mas vamos falar aqui do esporte, do futebol em si. Não existe mídia nacional. Ah, fulano é da mídia nacional. Que mídia nacional? Não tem mídia nacional. Existe uma mídia carioca e ou paulista que é transmitida para o país todo. Esse que é o ponto. Porque como é que uma mídia nacional ela fica 15 dias sem falar de um time da Série A? Mostra os gols e pronto. Isso não é mídia nacional. Né? É uma mídia. Pega um programa esportivo de todas as grandes emissoras do país. Ah, mas é por conta da audiência. Então não fala que é nacional. Né? Você não fala do país. Você fala de alguns clubes. E essa mídia, ela foi, ela, ela ofertou algumas opções para os torcedores. O torcedor, vamos pegar o torcedor de Mato Grosso. Ele vai torcer para o Atlético Paranaense de que jeito? O Atlético Paranaense nem entra na casa dele. Nem entrava, né? Agora você ainda consegue ver por conta desses pay-per-view, mas nos anos 90, anos 80, o dia que o Atlético Paranaense aparecia na televisão era para jogar contra o Corinthians, jogar contra o São Paulo, contra o Flamengo. O dia que o Goiás aparecia na televisão era para enfrentar o Palmeiras, o Vasco. O dia que o Remo jogava na televisão era para enfrentar uma equipe grande do eixo Rio-São Paulo. Então, essa oferta de times, né, o menu era pequeno para o torcedor escolher. Especialmente o torcedor formado na televisão, aquele que não é formado no estádio, aquele que não é formado pelas rádios locais. O torcedor formado na televisão, ele sempre teve ali 5 ou 6 clubes para ele escolher. Tanto é que você pode ver clubes muito mais vitoriosos, como por exemplo times de Minas Gerais. Quem foi mais vitorioso nesses últimos anos? Cruzeiro, vamos pegar neste século, Cruzeiro e Atlético Mineiro ou o Vasco da Gama e o Fluminense? Né? Quem foi mais vitorioso? E que dia que você viu o Cruzeiro e o Atlético, por exemplo, tomarem o lugar do Vasco e do Fluminense? Nunca. Então não tem a ver com resultado, não tem a ver com competência, tem a ver com CEP. O que define as transmissões esportivas no país é o CEP, sempre foi o CEP. Então, este é a questão da formação do torcedor. Um debate, um argumento muito utilizado, né, para defender quem torce para equipes de outros estados, mas eu tenho o direito de torcer para quem eu quiser. Esta é outra maneira de infantilizar o debate, de minimizar o debate. Isso aqui não é um debate constitucional. Claro que você tem direito, lógico. Você tem direito de não gostar de futebol, por exemplo. Só que o debate não é constitucional. O debate que eu proponho, que eu já vi muitos proporem também, sempre foi um debate cultural. Não é esse debate se eu tenho direito ou não tenho direito. Eu tenho direito de nunca chamar minha mãe para vir almoçar na minha casa. Eu tenho direito da minha mãe vir aqui em casa e falar, mãe, nós vamos comer mistura, mas como a senhora não é da casa, a senhora já começou arroz. É um direito, mas não é o correto a fazer, né? Então, essas comparações, eu tenho direito, outro ponto. Então a gente não pode comer pizza, porque pizza vem da Itália, isso é outra coisa, nós estamos falando de esporte, de competição. Vamos pegar o que é natural, vamos lá em 2 cidades pequenas do Maranhão, por exemplo. Aí o time da cidade A vai jogar contra o time da cidade B. O povo da cidade A, eles vão torcer para quem? Pro time da cidade A. E o da cidade B? Pro time da cidade B. Por quê? Porque isso é o natural.
né? É você se relacionar com o que está próximo de você. Este é o aspecto natural. Então, quando se comparar aí, a gente não pode ouvir então rock, tem que ouvir o goiano, tem que ouvir só sertanejo. Isso não é disputa, né? Isso não é disputa. Clubes é um esporte, é uma disputa. O de lá é o mesmo do de cá. Não há uma diferença entre um clube e outro, como há entre o sabor de uma comida e outro. Entre o, o perfil musical de uma dupla sertaneja ou de uma banda de rock, por exemplo. São aspectos muito diferentes. Então, sempre se tenta imbecilizar, infantilizar o debate, tenta ridicularizar quem ousa questionar. Mas isso já melhorou muito, porque quando eu comecei vamos dizer assim, a militar nessa causa, a gente era ridicularizado. Torcedor de time de fora, assim, ó, cagava na gente. Como se nós fôssemos os bobinhos da parada. Hoje não. Hoje em todas as capitais grandes fora do eixo Rio-São Paulo, eu já vejo os locais se posicionarem muito fortemente. Inclusive a ponto de constranger em alguns momentos os torcedores das equipes do eixo. Por quê? Porque o movimento fortaleceu. E hoje a gente se identifica muito facilmente. Como eu me identifiquei, por exemplo, com essa questão do Ceará. Por quê? Porque ela é parecida em todo lugar. Então isso vai ganhando o apoio. Outro, outro ponto, né? Por que, que ainda está assim? Porque esse movimento já poderia estar muito mais forte. A questão é que esta é uma bandeira que o torcedor sempre carregou sozinho, ou com pouquíssima ajuda. Não vou dizer sozinho, mas com pouquíssima ajuda. Por quê? Quando o debate cai nas grandes, nos grandes conglomerados de comunicação do país, eles ridicularizam o torcedor, esse torcedor local. Ridicularizam com essa questão constitucional que a gente citou, né? Não, todo mundo, cada um tem direito de torcer para quem quiser, o que nunca foi o debate, né? Isso não é um debate constitucional. Quando cai na mídia local, ele também tem muitas dificuldades. Eu me lembro de debates antigamente nas rádios aqui em Goiânia, quando eu era um ouvinte assíduo de rádio, era só ouvinte de rádio, o debate tinha lá 4 debatedores, todos eles pensavam desse jeito. Que debate é esse? Não era um debate, era um simpósio, né? Era uma conferência, era uma, era como é que chama aquela questão que tem antes das eleições? Era me fugiu o nome da cabeça, que era uma convenção, se convencionava aquele assunto. Hoje os debates já são melhores. Por quê? Porque já tem quem representa o outro lado, né? Mas na mídia nacional ainda é assim. Quando vai se tratar desse assunto, é uma convenção, não tem debate, não tem ninguém para representar a gente lá. Quem é que representa o futebol nordestino, o futebol do centro-oeste, o futebol sulista nesses debates? Ninguém. Até porque eu citei, essas mídias são mídias nacionais só entre aspas. São mídias paulista e carioca que transmitem para o país todo. Então é a visão que ele vai apresentar ali, quase sempre essa visão paulista carioca. Certo? Então estes são alguns aspectos aí deste debate, mas que ele sempre precisa ser feito. E a gente tem que ter coragem de valorizar o que é nosso. Nós que nascemos aqui no Centro-Oeste, ou você que nasceu aí no Nordeste, no sul do país, na região norte do país, né, eu vejo isso forte demais também na região norte. Nós precisamos, não é, não é menosprezar, não é tratar mal, mas nós precisamos ter um pouco de amor próprio. Parar de ficar olhando para paulista e carioca como se eles fossem seres superiores, como se eles vivessem em sociedades muito mais avançadas do que a nossa, porque não é uma realidade, não é uma verdade. O que diferencia eles de nós é que os grandes veículos de comunicação que transmitem para o país todo estão lá. É só isso. A cidade deles não é melhor do que as nossas. O padrão de vida deles não é melhor do que os nossos. Eles não têm superpoderes.
né? Eles não são mais inteligentes do que nós. Lá existem pessoas competentes, claro. Existem pessoas inteligentes, claro. Mas aqui também existe. Estes daqui, das nossas terras, eles só não estão nesses veículos de sinal nacional, muitas das vezes porque eles não quiseram se mudar para lá. Eles não, eles não nasceram lá. Mas isso não diminui em nada a capacidade deles. Nós temos, na minha função, por exemplo, nós temos grandes profissionais na região centro-oeste, na região norte, na região nordeste, no sul do país. Há grandes profissionais, há grandes mentes. Então é isso que a gente tem que valorizar. Tá bem? Mas vamos sempre buscar fazer um debate de alto nível, um debate cultural. Não levar isso para um lado agressivo, não levar isso para o lado da violência. Vamos dizer que a nossa batalha, ela é uma batalha mental, ela é uma batalha psicológica, ela é uma batalha racional. Este é o ponto, tá bem? Então, um grande salve a todos vocês, bairristas de todo o Brasil. Se você não é bairrista, provavelmente você vai se posicionar contra aí também, mas se posiciona com argumentos, né? Se posicione com argumentos concretos. Não vamos falar da Constituição brasileira, porque isso não é argumento. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.